Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2022, segunda aplicação. Ele fala para nós o seguinte: em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para essa cozinha, cuja corrente é de 30 amperes. Com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica, ele utilizou um par de fios de cobre com área de seção igual a 4 milímetros quadrados e 28 metros de comprimento total, desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. Então, repara, pessoal, que isso aqui podia dar margem de dúvida, né? Porque 28 metros de comprimento total, mas aqui ele falou um par de fios. Então a gente podia falar assim, mas é 28 para ir e 28 para voltar, né? Porque é um par, né? Não, ele já falou. Apesar dele ter falado um par de fio, ele falou assim, o comprimento total de fio é 28 metros. E a área seção transversal do fio é 4 milímetros quadrados. Então, repara, você vai ter automaticamente a corrente que vai passar, 30 amperes, você vai ter as características do fio, 4 milímetros quadrados, comprimento de 28 metros, tá? E você vai ter a tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220. Então, o U que está lá no gerador é 220 volts. A pergunta dele é: considere que a resistividade do fio de cobre seja 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Então, ele já deu 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. A resistividade do cobre. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de quanto? Bom, pessoal, repara que ele está fazendo uma coisa aqui que na maior parte das vezes a gente despreza. Como assim, professor? Ele está considerando que esse fio vai ter uma perda de energia. Então, eu vou entregar 220 volts de um lado, mas não vai ter 220 do outro lado, porque parte vai se perder no fio, tá bem? Então, você vai ter uma perda de diferença de potencial e que, por sua vez, vai ter uma perda de energia, tá? Então, como é que eu vou achar essa tensão lá do outro lado, considerando que meu fio não é um fio perfeito? Porque se o fio fosse perfeito, era 220 de um lado e 220 do outro lado, mas não é, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que imaginar uma coisa assim, o meu gerador, eu vou representar a resistência do fio e a minha tomada, tá bem? Então, a resistência do meu fio, a resistência que vai ser ligada lá na minha tomada e o meu gerador. Então, observe uma coisa, eu tenho uma corrente que passa aqui, sai do gerador, passa pelo fio, passa pela resistência da tomada e volta para o gerador. São duas correntes? Não, é uma corrente só que passa por tudo. A resistência do fio está em série com a resistência lá do equipamento que está ligado lá na minha tomada, tá? Aí, o que eu pensei? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos calcular essa resistência do fio. Para calcular a resistência do fio, eu tenho que usar a segunda lei de Ohm. R do fio, ρ vezes L sobre A. Só tem um problema. Qual é, professor? O problema é o seguinte, aqui é Ohm vezes metro. Então aqui é Ohm vezes metro. Aqui o A está em milímetro quadrado. Mili é 10 a menos 3. Mais milímetro quadrado é 10 a menos 3 ao quadrado. Então, 4 milímetros quadrados é 4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Tinha que fazer essa mudança de unidade, senão não ia fazer besteira, tá bem? Então, 4 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. É só lembrar, mili é 10 a menos 3. Milímetro quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 elevado a menos 6. Tá? Feito isso, pessoal,
eu já tenho o ρ, 1 metro, tem a área em metro quadrado e tem o comprimento, 28 metros. Se eu jogar isso tudo na fórmula, o ρ, o L e o A, eu acho numa boa, até porque aqui a conta vai ficar tranquila de ser feita, porque 28 dividido por 4 vai dar 7, 7 vezes 1,7, 0,119 ohms. Então, a resistência do fio, normalmente o valor bem baixo, tão baixo que na maior parte das vezes a gente despreza, mas existe essa resistência, 0,119 ohms, tá bem? E aí o que eu faço? Eu venho aqui e percebo o seguinte, a tensão 1 mais a tensão da tomada tem que dar a tensão do gerador, quer dizer, a soma dessa com S tem que dar aquela. E a tensão 1 aqui é muito fácil de achar, lei de Ohm, U igual a R vezes I. U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. Então, RF vezes I. O RF eu tenho, o I é 30. 0,119 vezes 30, eu vou achar o U de 3,75 volts. Como eu disse a vocês, essa mais essa tem que dar 220, que é o que está lá no gerador. Então, está aqui, ó, 220 igual ao que está no fio mais o que chega na tomada. Com isso eu descubro o que chega na tomada. 220 menos 3,57. 216,43 volts. Então, o que chega da tomada é 216,43 volts, não é os 220. Repara que fica um valor pequeno, né, pessoal? Uma diferença pequena. Por isso que muitas vezes a gente despreza essa diferença, tá? Mas existe uma diferença entre o que está lá no gerador e o que realmente chega na tomada, porque o fio sempre tem uma perda. Pequena, mas tem, tá? Com isso, a alternativa letra C, alternativa correta. Beleza, minha gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau!